E nós vamos continuar falando de saúde. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes nesse ano. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Por isso, há 7 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza o Dezembro Laranja e convoca a população para apoiar a causa. Para falar do assunto, nós recebemos no Tom Maior o cirurgião dermatológico Luiz Fernando Fleury. Também participa desse bate-papo com a gente Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutor Luiz Fernando. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre o que eu mais gosto aqui com vocês. Jéssica Dias, obrigada mais uma vez pela sua participação. Oi, Letícia, ótima tarde para você, para o doutor Luiz Fernando e a todos que nos acompanham nesta tarde aqui no Tom Maior. Doutor Luiz Fernando, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o câncer de pele, quais são os tipos e como se caracterizam. O câncer de pele são tumores, né, são aumento de células da pele que a gente não quer que aumente, né? Então é um câncer que surge em qualquer tecido da pele. Então, como vocês falaram antes, é o principal tumor do ser humano, é o câncer da pele, né? Graças a Deus, a maioria deles é benigna, né? A maioria deles, benigna, vírgula, a maioria deles não leva à morte, né? A gente está falando de tumores malignos aqui. Quando fala câncer, é maligno. Então, a maioria dele tem uma boa evolução, não leva à morte. Mas, se diagnosticado precoce, tem um bom resultado de tratamento. Doutor Luiz Fernando, e quais são os sintomas? É uma mancha, uma pinta que a gente tem que estar atento? O que a gente tem que fazer para perceber que tem algo de diferente, algo de errado que pode ser um câncer de pele? Tá. O sintoma vai variar de acordo com o tipo do câncer da pele, tá? Vamos do mais grave, talvez o mais importante da gente destacar, que é o melanoma, ele não é o mais frequente, é o terceiro mais frequente tipo de câncer de pele, mas ele é o responsável pela maior parte das mortes por câncer de pele, né? E esse tumor, ele se assemelha ou desenvolve a partir de pintas que a gente tem, de névoas que a gente fala, né? Aquelas pintas escuras. Então, uma pinta que você já tenha, que começa a mudar de cor, de formato, de tamanho, ficar atento com essa lesão. Ela cresceu, ela evoluiu, você não tinha essa pinta, começou a apresentar. Procure um dermatologista para um diagnóstico mais precoce disso aí. Doutor Luiz Fernando, e o que causa o câncer de pele? Existe algum grupo de risco para a doença? Sim. Qualquer câncer ele tem fatores de risco e tem a característica genética, né? Então, o fator de risco conhecido para o câncer de pele é o sol, né? Então, esse é o fator de risco que a gente conhece que pode evitar. Mas eu escuto muito aqui no meu consultório, nunca peguei sol e estou com câncer de pele. Ou não pego sol agora. Primeiro, o fator do sol ele é cumulativo, ele é a exposição dia após dia, vai somando, é somatório. E não precisa necessariamente pegar sol, ele pode acontecer em locais cobertos do sol, que não está exposto ao sol. E, doutor Luiz Fernando, o senhor está falando da exposição ao sol, mas hoje em dia nós todos, assim, muitos trabalhadores, pessoas estão cada vez mais expostas a essas luzes de tela de computador, tela de celular. Elas são prejudiciais à nossa pele a ponto de poder causar ou ser um fator de risco para o câncer de pele também? Não, sim, a meia verdade, né? Poderia ser um pouco, mas não. Você não vai ter um câncer de pele por causa de luz de celular ou luz artificial, essas luzes aqui do teto, né? Assim, a luz ultravioleta normal. Mas envelhecimento e mancha, sim, né? Ela pode, a luz de computador, a luz
da casa pode estar relacionado a esses outros problemas de pele, não o câncer. Mas essas manchas, elas são reversíveis? Com tratamento a gente consegue fazer com que elas desapareçam? Qual mancha do câncer de pele? Não, as que são causadas por exposição a essas luzes. Algumas são mais difíceis, né? Exemplo, melasma. Né? Quem tem melasma, não é que ele foi causado por essa luz, mas ele vai ser piorado por essa luz. E aí ele é uma mancha chata, quem tem sabe, ela é chata de ser tratada. Doutor Luiz Fernando, e qual que é a diferença entre os raios UVA e UVB, que nós ouvimos muito falar nos dois, né? Protetor solar, sempre está lá escrito proteção UVA, UVB. Enfim, qual que é a diferença entre os dois? E os dois são aí fatores de risco para o câncer de pele? Os dois são fatores de risco para o câncer de pele. O que a gente conhece, primeiro relacionou ao câncer de pele, foi o UVB, né? E o UVA está muito relacionado com o envelhecimento, né? Então, mas os dois são, hoje sabe que os dois podem estar responsáveis ao câncer de pele, e o envelhecimento também, hoje em dia, se preocupa também com a luz visível, porque o ultravioleta é um tipo de luz que ele não é o visível, né? Agora, a luz visível também a gente vê que é importante no envelhecimento da pele. E, doutor, em relação agora ao tratamento, quais são as chances de cura para um câncer de pele? Tá, então eu vou frisar aqui o mais importante da nossa campanha educativa, que esse ano ela está limitada ao educativo, por não ter o presencial, que a gente faz todo ano de atendimento à população que tem 20 anos. Antes do Dezembro Laranja, a gente já fazia essa campanha, que inclusive surgiu em Goiânia, de atendimento à população, né? Em um dia único de campanha nacional de câncer de pele. Agora, o educativo que a gente quer deixar, o grande recado é: o câncer de pele é prevenível do ponto de vista de diagnóstico precoce, né? A pele é um órgão exposto. A pele, ao contrário do pulmão, do intestino, do estômago, que você tem que fazer um exame para ver, a pele é um órgão que você pode se autoexaminar, pode examinar no espelho, você consegue ver sua pele toda. Então, é esse o alerta que a gente quer passar. Qualquer alteração de mudança de cor, de formato de uma pinta, de sangramento de uma lesão que estava ali e não sangrava, de aparecimento de uma lesão nova que você não tinha, procure um médico especialista ou procure ajuda para o diagnóstico precoce. Tá? Não estou fugindo da sua pergunta, porque a chance de cura do tratamento ela é tão importante quanto mais cedo, tão boa, tão mais alta quanto mais cedo for esse diagnóstico. Ou seja, quanto antes você diagnosticar, maiores são suas chances de cura. Isso serve para qualquer câncer. E na pele, essa chance do diagnóstico precoce é maior, pelo que eu falei aí, o seu órgão exposto, né? Doutor Luiz Fernando, como que é o exame para diagnosticar o câncer de pele? Qual que é a frequência em que os exames devem ser feitos? E também aproveitando a pergunta dessa questão de exame, esse ano a gente viveu aí a pandemia da Covid-19 e eu queria saber qual que é a avaliação do senhor, porque muitas pessoas se afastaram, né? Aliás, não puderam nem ir procurar o médico por muito tempo, os médicos também suspenderam o atendimento. Como que ficou essa questão, principalmente para o senhor aí nessa área da dermatologia, nesse período de pandemia? Bom, então, qual é o exame, né? E qual foi a reação na pandemia aí, nos nossos consultórios, e principalmente vou respondendo em relação a câncer de pele. O exame na dermatologia clínico é muito importante, né? Do profissional ver a pele, aquela lesão, e a gente é treinado para saber essas alterações que apareceram ali, né? Se essa lesão é uma lesão com suspeita de câncer de pele ou não. Tá? Então, primeiro é o exame clínico, né? Que é o exame pelo médico ali, ou o autoexame, o exame pela pessoa em casa,
né, que notou aquela lesão e procure o médico. O que eu oriento é pelo menos de 6 em 6 meses e procurar fazer uma consulta, tá, com um médico especialista, ou no mínimo uma vez ao ano. Bom, e que outros exames a gente pode fazer? Tem um exame que chama dermatoscopia, que a gente é feito durante a consulta, que é um exame como se fosse uma microscopia de superfície aqui para identificar o câncer de pele. E se eu suspeitei ali na minha consulta de um câncer de pele, o que eu vou fazer? Uma biópsia, tá? Eu vou tirar um pedacinho daquela lesão e vou enviar isso para o laboratório. E aí o laboratório vai me confirmar o câncer de pele ou descartar o câncer de pele, certo? A segunda foi como que comportou aí essas lesões de câncer de pele na pandemia. Eu não parei de operar quase câncer de pele, e só naquele período ali de quarentena a gente parou de consultar, mas continuei operando. Eu dou aula no Hospital das Clínicas e lá também continuei operando câncer de pele. Mas por receio do paciente consultar também e acesso dificultado até lá no Hospital das Clínicas, o que a gente teve agora, num pós-pandemia, que continua a pandemia, mas nós estamos num período pós-quarentena, podemos falar assim, a gente teve um aumento de tumores grandes, tumores mais desenvolvidos, né, mais avançados, é a palavra melhor. E isso não fui só eu que observei, colegas do Brasil inteiro estamos nos deparando aí de tumores bem avançados, casos mais evoluídos, assim, por falta de ter procurado a tempo naquela época. Doutor Luiz Fernando, agora eu queria que o senhor desse para a gente orientações sobre o uso do protetor solar, que é primordial, então, para a gente prevenir o câncer de pele. Qualquer protetor é indicado para qualquer tipo de pele? Tem alguma diferença para pessoas que são brancas, pessoas negras? Qual é a orientação do senhor na hora de comprar o protetor? Tá. O protetor, ele basicamente, primeira coisa, observar o fator de proteção, né? Que vai ali de 15 a 90 que a gente tem. Um fator 30, né, para a população geral, ele já vai servir. Quando eu falo população geral, o que é? Uma pessoa que não tem nenhum problema com câncer de pele, não tem problema de mancha, não tem problema de doença de pele, que a gente precisa usar um fator mais alto. E não tem nenhuma pele muito clara que precisa de um fator mais alto. Então, o moreno ali, um fator 30. Não é exagerado? Não, o fator 30 ele está cobrindo bem. Uma pessoa com a pele muito branca, com maior tendência a se queimar mais fácil, precisa de um fator de proteção aí 70, 80, ou 70, 50, 70, que é esses acima do 30. E observar também cosmética do protetor. A pessoa que tem uma pele mais oleosa, então um protetor para a pele oleosa, que são protetores seco, né, de gel creme, que é uma textura mais agradável, porque não adianta, se o protetor não for agradável, a pessoa não vai usar, né? Ou vai usar uma semana ali, depois vai parar de usar, ficar grudando na pele, principalmente homem, né? Se sente que a pele do homem é mais oleosa, se sentir que está grudando muito, incomodando, não vai usar. Então, tem que escolher um protetor que também é agradável ao tipo de pele. Por fim, a gente tem a opção ainda de protetor em base, né? Que mulher gosta de usar base. Isso eu acho muito interessante, porque ele aumenta a adesão ao tratamento. Que é isso? Aumenta a chance de colocar o protetor na rotina, né? Vai lembrar de passar a base, ou se vê que está sem base, lembra que está sem protetor, né? Então, é uma boa estratégia aí para colocar o protetor na rotina. Tem protetor para quem pratica esporte, protetor em bastão, que escorre menos com suor. Então, hoje não tem desculpa para não usar, porque eu não adaptei, tem inúmeras opções aí no mercado. Mas o grande recado é: proteção solar não é sinônimo de protetor solar, tá? Proteção solar é um conjunto de medidas que vai desde ficar à sombra, né, até usar protetor solar, ou usar
camisa de manga comprida, chapéu, e o filtro solar vai ser útil naquela questão do local que não consegue cobrir com outras coberturas, né? Porque se você não usar filtro solar e ficar na sombra, você está mais protegido do que quem usa e está no sol. Conversamos com o cirurgião dermatológico Luiz Fernando Fleury. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tom Maior. Dr. Luiz Fernando, muito obrigado pela disponibilidade em falar com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço, espero ter colaborado, espero ter sido claro aí nas respostas, porque eu sou professor desse tema, se deixar a gente fala aqui 3 horas e às vezes entra num vocabulário um pouco mais técnico, mas qualquer dúvida estou à disposição para responder. Obrigada, Jéssica Dias, mais uma vez pela sua participação. Obrigado. E até amanhã para você. Eu que agradeço, Letícia. Um grande abraço para você, para o doutor Luiz Fernando, meu agradecimento também. E até amanhã, Letícia. E para você que quer conferir aí a entrevista na íntegra com o Dr. Luiz Fernando, é só acessar o nosso sagresonline.com.br.